Olá, boa noite. Eu sou Carla Albuquerque e junto com Beto Ribeiro somos os diretores do canal Operação Policial. Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Hoje nós vamos ter uma live especial do Investigação Criminal e o tema foi escolhido por vocês, é feminicídio. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas especialistas. Uma já muito conhecida de vocês, a doutora Rosângela Monteiro, outra que vocês vão conhecer hoje, a doutora Viviane Rojas. Elas vão, nos trazer as respostas, ou pelo menos buscar um debate bastante interessante sobre esse tema, que é feminicídio. De cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, solta ela, mata ali, cara. Pela... Boa noite, doutora Rosângela. Boa noite, Viviane. Boa noite. Muito boa noite obrigada. Então, eu vou começar hoje perguntando para a doutora Rosângela o que é um crime de feminicídio. Bom, o sancionamento dessa lei foi sensacional, para nós todas mulheres aqui do Brasil. O feminicídio é o assassinato de uma mulher, e nem todo crime contra a mulher, nem todo homicídio contra a mulher é um feminicídio. O feminicídio, ele incorpora duas questões importantes. O feminicídio, ele está ligado à violência doméstica, então todo crime de homicídio que ocorra num ambiente de violência doméstica, ele é classificado como feminicídio, tá? Outro aspecto importante, sem ser a violência doméstica, é quando isto está relacionado à misoginia. Tá? Então, o feminicídio pode ser praticado por um homem contra uma mulher contra uma mulher, mulheres e meninas. Tá? Então, não é necessariamente o homem que comete o crime contra uma mulher por ela ser mulher. Essa é outra característica da lei. Tá? É uma lei de 2015, eu vou até citar para vocês aqui, a 13.104, para quem tiver interesse em pesquisar e entender. Então, veja, é o fato de uma mulher ser morta por ela ser mulher. Quando a gente leva em conta o contexto de uma violência doméstica, todos nós já sabemos, em geral, é o homem, que é o agressor, e ele volta toda essa agressividade, essa violência contra as mulheres que estão próximas, filhas, irmãs, mães, esposas, mas pode também uma mulher se voltar, por exemplo, com uma filha. Então, também nós temos aí o componente do feminicídio, então, mulheres e meninas. Outro aspecto é a misoginia, que eu acho que a gente tem que dar uma explicação. O que é essa misoginia? É o ódio, o preconceito pelo feminino, tá? Pela questão feminina. Então, são pessoas que têm uma aversão ao mundo feminino, às mulheres e a tudo que é feminino. Tá? E claro que aliado a isso nós temos o machismo e o sexismo. E depois a gente pode até estender mais um pouquinho. Então, o importante é entender que nem todo homicídio contra uma mulher ou uma menina é um feminicídio. Tá? Esse termo, na realidade, apareceu lá na década de 70, 1976, foi uma socióloga que começou com esse termo de femicídio. E a coisa foi se desenvolvendo, as pessoas cada vez mais se inteirando, aí depois de muita luta, de muito ativismo, nós conseguimos aqui, em 2015, o sancionamento dessa lei. É também um agravante e torna o crime hediondo, que é um outro fator. Então, isso vai atingir diretamente a dosimetria,
que é o tempo de prisão. Prisão que é aquele Isso é uma qualificadora. criminoso ou a criminosa vai ter. Que vai ter. Tá? Então, crimes antes do termo, né, feminicídio, nós tínhamos aí de 10 a 30 anos. Agora a coisa se estendeu. Né? Então, se tiver essa característica do feminicídio, a pena pode variar de 12 até a 40 anos. Perfeito. A gente vai falar de alguns casos aqui que chocaram o Brasil. Mas antes da gente entrar nesses casos, eu queria perguntar aqui para a doutora Viviane o seguinte: o feminicídio é o ato final do homicídio, né, contra a mulher. Mas antes disso, existem outros crimes que acontecem e que ocorrem contra essa mulher, essa determinada vítima. Explica um pouquinho sobre esses abusos, sobre essa violência que a mulher sofre. Claro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, o feminicídio, como você disse, é o último passo de uma série de agressões. Então, a pessoa não começa um relacionamento matando a outra. E não vai ser do nada que o homem chega e mata essa mulher. Eu vou falar que homem, mas como a doutora explicou, pode ser uma mulher contra uma mulher. Então, não vai ser assim que o agressor começa a violência, com uma agressão física. Então, eu acho importante a gente estar sempre percebendo pequenos sinais de violência, que já é um crime em si. A gente não ser ensinada desde a infância quais são os tipos de abuso, porque muita gente chega já na fase adulta se questionando se está sofrendo um abuso porque não sabe exatamente o que é. Que daí também tem uma outra questão. Vários estudos mostram que quando uma mulher já vive um trauma infantil, então ela já foi abusada pelos pais emocionalmente, verbalmente, então xingada, humilhada. Quando chega um par romântico, então um agressor, um homem, e a xinga e a humilha, ela fala, bom, deve ser normal, porque minha mãe me xingava. Então, pessoas que que sofreram violência na infância são muito mais propensas a aceitarem a violência na fase adulta. Mas então, os tipos de abuso, então, a gente não percebe, mas começa com pequenas coisas. Então, pessoas que são muito ciumentas. O ciúme está provado que quando é muito ciúme, geralmente é uma projeção. O que é uma projeção? Então, se eu acho que o meu namorado está me traindo, e eu fico muito agressiva nesse pensamento, provavelmente quem está tendo vontade de traí-lo sou eu. Então, eu projeto no outro, é um mecanismo de defesa freudiano. Então, eu projeto no outro a minha vontade de traí-lo. Então, eu falo, nossa, eu estou tão afim de trair essa pessoa que ela também deve estar com essa vontade. De repente, ela está até fazendo. Então, é mais ou menos assim, Viviane, eu julgo o outro pela minha régua. Isso. Então, é assim, então, como eu estou fazendo, eu tenho vontade de fazer, ele deve fazer também, é isso? Deve estar fazendo. Exatamente, exatamente. Então, os ciúmes é uma coisa que já começa a virar o ciúmes patológico quando o parceiro começa a mostrar muitos ciúmes e é um ciúme geralmente sem fundamento. A pessoa está ali totalmente normal, envolvida na relação, se dedicando à relação, investindo na relação e mesmo assim o outro fica insistindo que essa pessoa está atraindo. Geralmente isso é um sinal de que a própria pessoa já está com vontade de traí-lo. Então, os ciúmes é uma coisa, agressões verbais, xingamentos, colocar a pessoa para baixo, humilhação. Nossa, você não sabe fazer nada. Ah, me dá isso aqui. O trato, a gente percebe que a forma com que a pessoa trata o outro é muito indicativo de uma relação saudável ou tóxica. Então, um relacionamento abusivo, uma relação tóxica. Então, já existe uma toxicidade ali no ar do tratamento que as pessoas têm umas com as outras. Xingamento é uma porta sem saída. Uma vez que você começa a xingar o outro, perder o respeito pelo outro, muito dificilmente consegue reganhar o respeito e parar de xingar, parar de humilhar. Outro tipo de violência, de abuso que a gente não tem ciência é que mesmo dentro de relações pode existir a coerção sexual. Então, o que é isso? É você forçar outra pessoa a fazer atos que a pessoa não quer, que a pessoa tem repulsa, fazer chantagens emocionais. Então, o homem te trai várias vezes, ou você pega várias coisas, ele é agressivo, você quer terminar? Não vai terminar, porque se terminar eu vou fazer tal coisa. Chantagem emocional, outro tipo de abuso. Chantagem financeira, abuso financeiro. Então, você
corta o acesso às finanças da pessoa. Abuso psicológico é todas essas questões de dia a dia que a gente tem. Então, e aí quando a gente para pensar, né, doutora Rosângela, eu vou aqui pegar o gancho aqui da doutora Viviane e falar o seguinte, a família tem um potencial, né, dentro da cabeça desse agressor, porque nós somos frutos do meio, né, do meio em que vivemos, né, do meio, no nosso primeiro meio que é a nossa família. Sim. Então, qual é o papel? Porque quando a gente vê esse agressor, né, ou, enfim, no caso de um feminicídio também pode ser uma agressora em cima de uma outra mulher, qual o papel dessa família, doutora? Como é que você enxerga isso? Você que já viu tantas cenas de crimes. Olha só que interessante o que você colocou. Assim que nós nascemos, isso acontece com todo mundo. Claro, a gente já traz toda a nossa bagagem hereditária, tal, questões até biológicas, fisiológicas, anatômicas, etc. Nós começamos a receber uma série de informações, né? Todo grupo social, ele tem uma moral, que é um conjunto, um grupo de costumes típico daquela sociedade. Então, logo que você nasce, você já começa a receber toda essa informação. E nós temos costumes bons e costumes maus na sociedade. Tá? Então, quando a gente fala em moral, envolve as duas coisas, costumes bons e maus. O que a gente observa? Tem muita gente que fala, nossa, o machismo é estrutural. Estrutural porque vem desses costumes. Todos nós recebemos essas informações, ou mais ou menos, dependendo de como está estruturada aquela família. Então, o que existe na nossa sociedade? Aqui, vamos falar no Brasil, mas isso existe no mundo todo. Existem 3 fatores super importantes. Primeiro, esse conceito do sexismo. É você dividir as pessoas pelo sexo e atribuir a cada sexo comportamentos. Então, cabe à mulher, por exemplo, se vestir com determinados tons de roupa. Sabe aquela história do azul e do rosa, né, que a gente até brinca muito, mas é mais ou menos por aí. Homem vestir rosa? Não. Então eu divido o grupo feminino, masculino, macho, fêmea e dou atribuições. Isso é muito comum. Então, nossa, mulher gargalhar alto, essas mulheres que ficam em bares bebendo cerveja, não, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. A partir do momento que eu atribuo, né, comportamentos a esses grupos, é fácil você começar a não aceitar quando alguém foge da regra. Então, aí já começa a aparecer, né, o primeiro desvio. Não, mas isso não é coisa de mulher. Isso não é profissão de mulher. Isso é profissão de homem. Não, homem não deveria. Então, por exemplo, um homem mais sensível, tá? Ele já começa, né, a ser questionado. Veja só. Vou trazer uma coisa bem própria. Acabou agora o BBB. Lá no BBB tem o Fiuk. Vou pegar uma cena que passou, todo mundo viu. Ele pegou e vestiu uma saia. Imediatamente, mas isso não. Se você fosse lá da minha cidade, você ia sair com essa saia de jeito nenhum. Esse é o sexismo. Então é assim, eu divido e é claro que se alguém não se comporta como eu acho que ela tem que se comportar, já está se comportando diferente, é algo que eu já vou falar, não, isso não está certo. Você já começa a discriminar aquele grupo que é diferente. Então, o próprio homem, às vezes, ele fica numa situação assim, poxa, eu tenho que ser sempre o provedor, eu não posso. Mas eu gosto do rosa, mas eu vou vestir camisa rosa, vamos falar que... Você entende? Outro problema, machismo. Sexismo, machismo e misoginia, está todo junto e misturado, tá? Então, machismo é um conceito de que o homem é superior à mulher. Tá? Então, capacidade para dirigir, capacidade para manter uma situação, para resolver crise, então isso é com o homem. A mulher é mais sensível, ela é emotiva, na hora em que ela tiver que tomar uma decisão, ela vai chorar. Tudo isso é machismo. Tá? Então, o homem é superior à mulher, tá? Em todos esses aspectos. Nós temos famílias patriarcais, então que o homem, né, ele que domina, que ele passa, né, todas as regras daquela família, ele pode ser machista, mas não necessariamente misógino. Quando a gente fala de misoginia, isso está diretamente ligado à lei, né? A misoginia é mais profunda, ela está arraigada, né? Envolve emocional, de como
né? Desde cedo, essa criança, essa pessoa conviveu em família. Aí é que entra o que você colocou, né? É interessante a gente observar, a gente sempre associa machismo, misoginia, esse conceito sexista aos homens, mas tem mulheres que reproduzem Esse mesmo conceito. conceitos machistas. A própria misoginia. Então, o fato de a misoginia, ela envolve emoção, como eu disse, então ela é muito mais profunda, até na formação da própria identidade sexual das pessoas. Então, o que a gente observa? Tudo que é da mulher não é bom. Veja como é diferente. Então, sexismo, eu divido comportamentos que têm que ser específicos de cada indivíduo, feminino ou masculino. O machismo, os homens são superiores para dirigir. Não, mulher tem que pilotar fogão. Entendeu? Ah, mas tirar a mesa e lavar a louça, isso é coisa de mulher. Então, isso é o machismo, junto até com uma parte do sexismo. Agora, a misoginia é muito mais perversa, porque é você odiar, repudiar, sentir repugnância pelo que é feminino, até o próprio corpo da mulher. E nós vemos mulheres reproduzindo isso. Não, você tem que esconder, sabe? Isso não pode aparecer. Então, muitas mulheres, e a doutora Viviane, que lida com consultório e psicologia clínica, ela deve ter muitas pacientes que não conseguem lidar com o próprio corpo. Elas se envergonham do seu sexo, do seu corpo. Por quê? Porque isso foi incutido. E o papel da mãe nesse contexto é importante. Entendeu? Então, vem no seio da família. Então, não é só o homem. Todos nós temos responsabilidades. E, às vezes, nós estamos reproduzindo e não percebemos. É isso, doutora Viviane? Como é que é esse comportamento feminino? Antes da gente até entrar nos casos, a gente vai falar de alguns casos, mas é muito interessante aqui o que a doutora Rosângela falou, de você sentir vergonha do seu próprio corpo, já é um comportamento que vem através dessa misoginia, é isso? Tem duas coisas aí. O complexo cultural do que é ser mulher. Então, ser mulher, já na história, já tem todo um complexo. Então, o que isso significa? A gente tem que lembrar que, na Idade Média, centenas de milhares de mulheres foram queimadas na fogueira. Sim. Caça à bruxa, o que foi a caça às bruxas? Eram mulheres que não queriam casar, que não precisavam de homem, que estavam ali muito bem sozinhas, que queriam morar sozinhas, não queriam ter filhos, tinham talvez uma sexualidade mais exacerbada, e os homens ali, poxa, peraí, aquela mulher ali tá diferente. Logo, ela é uma bruxa. Deve ser bruxa, vamos queimar. E assim... Uma mulher sábia era uma bruxa, né? Você tinha uma sabedoria, inclusive, de vida ali, né, naquela época. Então, se ela fizesse um chá que salvasse a vida, inclusive até de um homem, né? Ela era uma bruxa, né? Sim, porque fugia do convencional. Então, se não estava dentro das regras da sociedade do convencional, aquilo já era mal visto. Então, as mulheres ficaram com medo de ser quem elas queriam ser. Então, eu sou obrigada a casar. Eu sou obrigada a ter filhos, porque senão é capaz de me queimarem na fogueira. E aí, vindo bem mais para frente, Freud. Freud tinha as histéricas. E o que eram as histéricas? Ele concluiu que nada mais histeria nada mais era para ele naquela época do que mulheres sexualmente reprimidas. Então, que não estavam cumprindo seus desejos sexuais, seus impulsos sexuais. Então, porque elas tinham que cobrir o corpo, elas não podiam ser quem elas eram. Então, é mais ou menos parecido, né? Então, isso tudo fica no nosso inconsciente coletivo, talvez, ali, enraizado na sociedade, de que a mulher não pode ser exuberante, que a mulher que é exuberante é mal vista. É a prostituta, é a mulher que vende o corpo, é a mulher que trabalha com o corpo. E os homens, claro, também fomentam esse mesmo ideal, vivendo essa realidade. Então, não pode se vestir assim, que isso é roupa de prostituta. Minha filha vai assim, aonde com essa sainha? O homem vai querer alguma coisa. Então, está enraizado na sociedade. E aí vai muito para a família, que daí é outra segunda questão. Eu acho que muito do que a gente é baseado na nossa criação. Então, se a gente é criado para acreditar que o corpo é uma coisa feia, de que a gente não pode viver a nossa verdade, isso vai ter uma repercussão a longo prazo. Sem falar que quando você é abusada, qualquer tipo de abuso, até agressão física, a sua autoestima é a primeira coisa que acaba. Esses homens agressores, eles são destruidores de autoestima.
Então, pode ser a menina mais linda. A gente está vendo aqui fotos de mulheres lindas, jovens, bem-sucedidas. E o homem conseguia, provavelmente, destruir, antes de destruir o corpo dela, ele conseguia destruir a alma dela, a autoestima. Então, eu tenho pessoas que me contam que os homens falavam assim, você tem que ficar comigo, ninguém mais vai querer você. Menina linda, simpática, bem... Tudo, tudo. Isso é horrível, esse cabelo, onde é que você vai? Isso é ridículo. Destruiu o corpo, destruiu a imagem. Então, a Destruiu autoestima... o feminino, né, também. É o que você, doutora, falou. E continuando, desculpa, eu te interrompi, porque... Não, é a autoestima, é a destruição da autoestima. Então, todos esses casos que a gente vê na mídia, não é que... E aí eu vou para outro ponto. Por que elas continuam na relação? Que isso que é muito interessante. Você pensar, provavelmente, uma questão financeira. Nem sempre. Exato. Nem sempre. As mulheres têm poder aquisitivo de morarem sozinhas, de terminarem com os homens. Não conseguem terminar. Por que não consegue terminar? Esse é o meu estudo. Esse é o meu interesse. Essa é a minha investigação. E você vê, porque assim, é a casa da gente, né? Onde você, né? Aquele teu, vamos dizer, o teu primeiro lar ali, né? A tua primeira experiência. Aí você cresce, aí depois você vai para o teu ambiente escolar, depois você vai para o teu ambiente profissional e essas coisas vão se repetindo. A gente vê até muito pouco tempo atrás a publicidade, ela fazia isso, né? Ela era totalmente machista, sexista. A mulher, ela era uma alegoria, né? Ou se ela não era uma alegoria, era uma dona de casa. Ela tinha esses dois papéis ali, né? Aquelas propagandas que a gente vê de revista feminina dos anos 50, é uma coisa assim... Então, não faz tanto tempo assim. Isso é muito moderno, esse pensamento. E tem gente que ainda não está em 2021. Tem gente que ainda está nos anos 50. E é uma questão também geracional. Essa semana a gente teve aí o final do julgamento do Luiz Manweiler, que é o parceiro da Tatiane Spitzner. Ele foi condenado a mais de 31 anos, né, de reclusão. Lógico que ainda cabe recurso, os advogados dele devem recorrer, com certeza. Mas a gente gostaria de começar a discutir um pouquinho esse caso. Então, nas cenas que a gente está vendo aqui, nós já estamos vendo, né, ele está agredindo a Tatiane dentro do carro e ele vai passar, essas agressões vão para dentro do elevador ali. E são coisas que são inadmissíveis, né? Porque ele é um homem forte, né? Você vê que em nenhum momento ele para conversar com ela, né? Ele continua agredindo, ela tenta se desvencilhar dele, ele joga ela, ele... Olha uma observação, atentem para a expressão facial dele. É uma expressão de raiva, de ódio. Ele aperta os dentes e a mandíbula, né? E aperta fortemente, dá para perceber que ele está segurando com muita força. E olha, né, que é isso depois do crime, porque você vê como ele machucou ela. Tem muito sangue ali, não tem, doutora? Tem. Isso caracterizou a fraude processual, né? Quando o indivíduo altera, e aí a gente está vendo que ele está alterando dolosamente, porque houve intenção. Então, ele está alterando para levar a polícia, levar a perícia a erro, né? Aí caracterizou, ele nem está se preocupando. Olha como ele está tomado por esses sentimentos que ele nem percebe que ali ele está sendo filmado. Né? O que me choca, e eu vou passar para vocês, é que ele não está preocupado com ela, ele está preocupado com ele. Claro. Como é que ele mexe na mão, ele está limpando ali. Gente, ele acabou de assassinar a mulher dele. Não tem remorso na feição dele. Tem ódio, como você fala. Eu sou capaz de apostar que essa cena no carro, essa briga, provavelmente não é a primeira briga que eles tiveram assim no carro. Talvez no elevador já começou a ficar muito física. Talvez não tivessem tido uma briga tão física antes. Mas essa do carro, você vê que ela abre a porta, ela tenta fugir. Exato. Mas ela fecha. Ela fica no carro. Ela volta. O que ele fala para ela ficar no carro? Porque qual que é a dinâmica do relacionamento que faz com que ela fique no carro? Por que ela não sai correndo, grita? Entendeu? Isso é muito interessante. Então, ela podia estar sendo abusada de diversas maneiras durante muito tempo. E ela não conseguia sair da relação. Exato. É interessante. Muitas pessoas me perguntam, mas por que essa mulher
permanece com o homem violento. É que esse homem, num primeiro momento, isso é um processo. Né? O agressor é um processo. De início, ele não chega já dando uns bofetões na cara da mulher. Ele é um sedutor, ele é muito hábil na sedução. Né? É aquele exagero. E às vezes as mulheres não percebem. Eu brinco às vezes com as minhas alunas e falo, gente, vocês vão arranjar um namorado que passa 50 WhatsApps. Onde você está? Quem está sentado do seu lado? Como está a aula? O que ela está falando? Esse é o primeiro sinal de controle. E as pessoas acham bonito. Nossa, mas meu namorado é tão preocupado comigo. Ou parceiros, não precisa ser homem e mulher, pode ser os dois. Né? E é interessante que começa sempre na sedução. Ele seduz, a mulher fica encantada com isso, né? Com todo esse cuidado, com toda essa atenção que ele devota a ela. E, aos poucos, ele vai minando o quê? Justamente o que a doutora Viviane falou, a autoestima. Então, a violência não começa assim, ele já segurando, chacoalhando e, sabe, esmurrando ou batendo na mulher. Começa o quê? Ele destrói a autoestima e ele sabe muito bem disso. Primeiro que ele sabe escolher a mulher. Né? Ele não é assim, aleatório. Ele já observa, ele vê do que a mulher gosta, ele fala, por aqui é o caminho. Então, ele passa a ser dono dela. E o que ele tem que fazer? Acabar com a autoestima. Essa menina era uma advogada. Ela não era uma pessoa que não teve acesso à informação nem nada, lindíssima, jovem e tal. É interessante o que a doutora Viviane pontuou. Por que ela volta? Justamente por isso. Porque, não, ele muda. Ou então ele faz alguma coisa agressiva e depois, me desculpa, eu estava fora de mim, não era isso. E ele passa um bom período sendo o melhor marido, mas ao mesmo tempo ele está minando. Olha, poxa, eu gostaria que você ficasse mais comigo. Sabe, você fica muito com as suas amigas, ele vai isolando isolando Eu a mulher. vou jogar já para a Viviane, mas eu quero só perguntar mais uma coisa para a doutora Rosângela. As pessoas já vêm com bula, né, doutora? A gente é que não sabe ler essa bula. Exatamente, mas determinadas pessoas sabem. Então, um psicopata, sabe, não estou falando que é o caso dele, não precisa ser psicopata aí não, tá? Não tem nenhuma psicopatologia que eu vejo. Tá? Vem todo, o que eu vejo aí é machismo, essa coisa sexista, eu sou o dono, pode haver até alguma coisa de misoginia no meio, tá? Não necessariamente é um indivíduo que tem uma psicopatologia. Pelo contrário, psicopatologia, criminoso que tem algum tipo de psicopatologia, é exceção, né? É uma partezinha lá muito separadinha. E as pessoas vêm realmente. E essas pessoas agressivas, violentas, eles sabem exatamente onde chegar. Entendeu? Porque tem mulher que percebe e fala, opa, tchau, antes de começar. Porque ele vai mostrar um tipo de controle. Essa história do WhatsApp é muito interessante. Isso ocorre direto. Tem gente que percebe e fala, opa, ele já está querendo controlar, tchau. E tem outros que se encantam com isso. Falei, gente, isso é controle. É WhatsApp, Facebook, Instagram. Instagram. Quem é esse no seu Instagram aqui curtindo sua foto? Mas antes, doutora Viviane, ele muda? Não muda. Não muda. Ele não muda, gente. Ele não muda. Ele não melhora. Não tem solução mágica, porque tem casos que a mulher procura isso. Então, as pessoas ficam muito frustradas, ou então, às vezes, falam, poxa, mas é a mulher que está... Mais uma vez, é a mulher que está errada. Não, gente, ela é vítima. Ela está enredada ali. Então, tem mulheres que ficam realmente com um indivíduo, um agressor, porque ela não tem condição financeira nem de manter os filhos. Temos. Temos aquela que quer em status, como nós comentamos o caso do Henri e tal, que ela quer um cara que realmente é sustente, que tenha dinheiro, que ela vai morar no tal. Isso pesa bastante. Mas existem outras questões. Tem mulheres que têm vergonha da situação em que ela está. Ela tem vergonha de comentar isso com a família, porque a maioria das pessoas, dos familiares, falam assim, é você que não está sabendo levar a situação. É você que não sabe. É você que tem o dedo podre para encontrar as pessoas. Você não está sabendo levar. A própria família fala assim, então a mulher fica... Ela vai ficando refém. Ela não tem mais com quem dividir aquilo. Tá? E entra, já está com a autoestima abalada. Aí vem o medo, porque ela percebe o que ele pode fazer. Ela fala, se eu não fizer, esse indivíduo vai me matar. Se ele tiver que matar, ele vai matar, de qualquer maneira, ela fazendo ou não. Agora, tem um dado estatístico interessante. Cresce o número de homicídios, aí no caso de feminicídios, nos casos em que a mulher... leva isso para a delegacia, comenta a respeito. Olha só que interessante esse dado.
Em geral, ela tem que voltar onde ela estava. Quando ela denuncia, Quando ela aumenta denuncia, o risco de vida. aumenta o risco de de morte. Exatamente. É porque ele se sente traído muitas vezes. Então, Está exposto, né? Expôs a situação que ele segura. Então, a mulher, ela acaba cada vez mais envolvida nisso, ela não vê saída, porque ela fala, se eu fizer, ele me mata. Né? E ele sempre vem com esse discurso, não, eu vou melhorar, eu estou com um problema no trabalho, eu perdi a cabeça. Aí ele passa, presente, ele passa um período que é o melhor indivíduo do mundo. Né? Mas aí ele volta a agir dessa forma, novamente. Tá, gente? Não tem solução mágica. E isso tem que haver o afastamento, esse homem tem que passar um processo de psicoterapia, que em geral ele não procura, porque... Sabe, ele não tá tem correto. nada, né? Ele não tem nada. Quem tem é ela, né? Tem nada. E, infelizmente, o suporte que deveria haver dos órgãos oficiais, a gente não tem. Muitas mulheres vão à delegacia, denunciam, eles vão lá, conseguem encontrar o indivíduo, tiram ele da casa, mas ela volta para o mesmo lugar onde ela estava. E essa lei de proteção, não, o indivíduo não pode se aproximar a menos de 300 metros, 500 metros. Quem fiscaliza isso? A polícia não tem condição de fazer. E o indivíduo, ele não está nem um pouco interessado nisso. Ele vai lá, ele está se importando. Se eu não posso, não, sabe, o juiz disse que eu não posso chegar a menos do que 500 metros. Ele vai lá e invade e faz o que tem que fazer. Nós vemos inúmeros casos assim. mesmo porque, doutora, complementando, muito bem colocado, geralmente uma pessoa não é só ruim em um departamento. Ele não é só ruim com esta mulher. Ele provavelmente tem problemas no trabalho, tem problemas com a família, ele deve ofender a mãe, as irmãs. Então, é um comportamento em conjunto, ele já está acostumado a tratar a pessoa dessa maneira. Já faz anos que ele trata a mulher assim. Por isso que é muito difícil o tratamento, porque mesmo que ele reconheça que existe alguma coisa de errado com ele, não está ali dentro dele de realmente conseguir mudar. Porque ele já está acostumado a tratar as pessoas assim. E ele não quer mudar, não é isso? Para ele não existe essa necessidade de mudança, ele não está enxergando nada de errado. Sim, e é a visão da mulher que ele tem. Ele acha que mulher é isso mesmo. É para isso mesmo. Entendeu? É assim, por isso que ele muitas vezes, a maioria dos agressores, nesses casos, estão traindo as mulheres, porque eles objetificam as mulheres. Eles veem as mulheres como um objeto, que é para ser manipulado, jogado, controlado, pegado, tudo. Então, ele é promíscuo, geralmente. E tem aí o componente sexual, né, dessa mulher, porque o abuso também é sexual, porque ele vai propor ou ele vai impor práticas sexuais, por exemplo, que ela não quer. Então, isso também acontece. E isso acaba deixando a mulher mais fragilizada ainda. E olha, é incrível, gente. Isso acontece em qualquer nível social, de conhecimento, qualquer nível. Então, não é assim prerrogativa da população mais carente, não. Pelo contrário. Não aparece tanto porque... É mais abafado, né? Exato. No nível social, socioeconômico mais alto, as coisas são abafadas. Tá? Então, a mulher não é que ela goste, a gente escuta muito. Olha só que comentário machista que a mulher faz. Ela gosta de apanhar. Mulher de malandro. Mulher de malandro. A própria mulher fala isso. Vocês já devem ter escutado pessoas que repetem esse discurso. É uma coisa, né, neurolinguística, inclusive, Sim. que a gente precisa aprender a mudar, né? Inclusive, assim, a parar de falar essas coisas, né? A gente não pode continuar falando essas atrocidades, porque é a brincadeira que se torna realidade, né? Então, uma criança escuta, acha que aquilo é normal, aí o amiguinho que já bate nela, ela vai crescendo, ela vê o pai batendo na mãe. Então, aquilo entra numa questão muito normal, o que deveria ser extremamente anormal. O que eu queria chegar aqui, que é uma coisa muito importante, a gente também viu um caso que eu acho que isso atrapalha muito a mulher, que foi o caso que aconteceu com o jogador Neymar. Sim. Aquilo foi um desserviço. A toda a causa, né? A todo o ativismo, né, de anos e anos. Quando eu coloco que a mulher também é responsável, é bem por aí. E isso se reproduz em qualquer círculo. Nós estamos falando do Neymar, que é um indivíduo, né, com dinheiro, prestígio, etc. Mas isso você encontra no local onde você vai trabalhar,
que mulheres que reforçam esse tipo de comportamento dos homens. Eu senti muito isso, agora estou falando particularmente. Porque quando eu entrei para a polícia, para a perícia, isso, gente, foi lá na década de 80, tá? Já tem um bom tempo. As coisas mudaram, mas até a página 2. A polícia é um ambiente eminentemente masculino. Era. E o mesmo ocorria com a perícia. Entendeu? Então, mulheres reforçavam aquilo dentro do instituto, coisas que eu ouvi falar, gente, não está certo. Então, muita gente desiste, muita mulher desiste, porque não é fácil. Você se impor no ambiente e falar, olha, eu tenho os meus limites, isso que você está falando não é correto, aqui a história é diferente. E aí a mulher começa a ser segregada. Não, ela é encrenqueira, ela é histérica, ela não pode falar porque ela já altera a voz. Não, mulher alterar a voz, não, isso não é. Só homem. Se o homem, ele está sendo incisivo, ele está sendo, né, pontual. Se a mulher altera a voz e fala, olha, a coisa é assim, não, machona. Mal amada. Mal amada. Então se relaciona, olha o sexo novamente. Eu sei o que ela está precisando. Não vou falar exatamente, mas você escuta mulher falando isso. Se tem uma mulher que sobressai e fala, gente, esse negócio está errado. Não é assim que deve ser, tem que ter respeito, etc. Eu sei qual é o problema dela. Está faltando. Mulheres falam isso. Então, se ela fala isso no trabalho, ela fala isso em casa. Eventualmente ela tem filhos. Então, tanto a filha, a menina quanto o menino estão escutando isso. Mas aí, vamos voltar de novo para a figura, né, daquela moça lá com o Neymar, porque eu acho que aquilo foi pelo menos a mim me chocou muito o que aquela moça fez. Porque muitas mulheres sofrem abuso. Esses abusos, algumas vezes, terminam em homicídios de mulheres, em feminicídios. E aquela moça estava procurando ali enriquecimento ilícito. Qual é o impacto, né? Porque assim, a mulher já está fragilizada, ela já tem tanta dificuldade de procurar ajuda. E quando ela vê essa situação, ela para e pensa, bom, ninguém vai acreditar em mim, olha o que aconteceu. Qual é o impacto que isso tem, doutora Viviane? Bom, como a doutora disse, é um desserviço à luta, mas também faz com que a pessoa se retraia. Porque, veja, você denunciar um homem que você ama, porque essas mulheres amam esses homens, já é difícil. Imaginar que ele vai passar a noite na prisão por sua causa, já é difícil para ela. Então, para ela já fazer essa queixa, já é um passo muito difícil. Tanto que elas várias vezes retiram, agora nem pode mais. Porque na hora ela tá nervosa, tal. Depois bate o arrependimento, porque daí o homem vai sofrer a repercussão daquilo, vai sofrer as consequências. E se é pego em flagrante, se você liga, o policial vai lá na sua casa e você tá toda desgrenhada, e ele fala, quer que leve pra delegacia? Você fala, quero. Sim. Aí no dia seguinte você tá mais calma. Putz, o cara tá lá. Aí começa. Coitado, será que ele comeu? Será que ele tá com frio? Aí você fica, bom, eu vou lá dar uma olhada. Ai, meu amor, pelo amor de Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Não sei. Então, assim, já é difícil ela denunciar. Aí vem um caso, como essa moça do Neymar, que tentou extorquí-lo por dinheiro. Fez uma cena ali que ele estava agredindo, não sei o que, foi ridículo. Só ela acreditou que isso ia dar certo, né? Ainda mais hoje em dia, enfim. Aí vem uma pessoa e faz isso, você fala, nossa, mas eu vou tentar fazer isso, eu vou colocar o homem que eu amo, passar por esse circo, e aí no final eu não tenho provas. Se ela estava filmando e não conseguiu, sabe, tem uma mentalidade, sem falar na dinâmica, que é a dinâmica do casal. Então, não é só o homem que é agressivo, numa relação violenta, a mulher começa a ser agressiva também, que é outro ponto. Exato. Então, o homem xinga, você fala, ai, para, amor. Amor, para. Daqui a pouco você está se defendendo. E para se defender, você tem que xingar de volta. E quando você vê ele está te empurrando, você também está empurrando. E aí, se ele se machuca e você denuncia, ele vai falar, mas ela me bate. Aqui, ó. É complicado. É complicado. É complicado. Isso é um aspecto interessante. A mulher, ela pode começar a revidar, entendeu? Então, é óbvio que o homem tem uma força, né? Ela aflora. E volta. Aflora e volta. E tem a história também, sempre da desculpa, é assim, é o pai dos meus filhos. Eu não quero que como que vai ser difícil para o meu filho saber que o pai está preso porque eu denunciei. Então, toda esta preocupação. A família é culpa também. A família você vai fazer isso com culpa. meu filho?
mas você também é muito nervosa. Ele me falou que você é muito ciumenta, que você que provoca ele. Você que é louca, meu filho falou. Agora você vai deixar ele na cadeia assim? Você não tem coragem. Tem toda uma chantagem da família também. Uma chantagem Dela emocional. e dele. Sim, Sim, sim. tem. Então ela não encontra respaldo, porque se ela vai comentar, em geral ela vai ouvir esse tipo de coisa. Quer dizer, a vítima, ela é vitimizada N vezes. Toda vez que ela vai falar, não, mas é você. Porque você que deixa ele nervoso, fica quieta. Quando ele estiver assim, não se aproxima. Você percebe? Então, assim, ele tem que ficar num local privilegiado e eu é que tenho que me ajustar ao humor dele. Né? É sempre a mulher. Então, é você que não sabe. A mulher consegue tudo de um homem. Basta ter um jeitinho. Né? Dá um jeitinho que você consegue tudo com ele. Você percebe que é muito a dinâmica da relação. Por isso que é um dos tipos de violência mais difíceis de sair. Porque tem muita coisa envolvida. Então tem uma paixão, porque quanto mais brigas e vai e volta, não sei o que, o relacionamento fica muito intenso. E quando tá muito intenso, tem muita paixão. Porque daí ele te presenteia e leva para viajar e faz juras de amor. Então é tudo muito à flor da pele. Então a pessoa acaba se afundando. É uma areia movediça. A imagem que eu tenho dessa situação, assim, é uma areia movediça. A pessoa não consegue sair, né? Não, porque quanto mais ela se tem mexe... que ser praticamente, Quanto ela mais tem se que ser mexe, içada, né? Alguém tem que realmente, não é alguém, né? Alguma coisa, né? É um tratamento, é uma terapia. E aí você conta para as amigas e as amigas falam, termina, bloqueia, acabou. Não é fácil, porque se fosse, Nós não teríamos esses nada casos, né? disso teria acontecido. E não é só isso, a gente vive hoje um momento da nossa sociedade onde a gente tem que, aquela vida, voltando para as mídias sociais, é a vida do Instagram. Então significa, como é que eu vou perder aquela foto bonita? Porque eu tinha uma foto incrível, né? Então, muitas mulheres, infelizmente, aceitam viver, né, esses abusos para poder continuar a viver uma vida falsa, mentirosa. Uma fantasia e ser aceita. Porque aí o pessoal bate palma, nossa, que lindo. É a família Margarina. Que nós comentamos, a família comercial de margarina. E a coisa, às vezes, não é bem assim. Agora, as redes sociais contribuíram para isso. Né? Essa história de você estar sempre bem, de você mostrar o seu filhinho com a roupinha tal, a foto da família, o pai, as crianças e a mulher. Né? Porque se cobra isso também. Se você for nas redes sociais e começar, olha, eu tenho um problema, pessoal, olha, isso aqui rede social não é para você colocar isso. Você vai lavar roupa suja em casa, né? E não aqui. E, na verdade, também, eu acho que tem o sonho da vida perfeita. Porque, como a doutora disse, ele é um grande sedutor. Porque ele é um mentiroso. O abusador é um mentiroso, é promíscuo e ele é sedutor. E todo sedutor é um grande mentiroso. E ele sabe exatamente o que você quer, porque ele te manipula, ele te conhece, ele conhece seus sonhos. Então, ele vai te vender exatamente a vida que você quer. Exato. Que é aquilo que você vê no Instagram, por exemplo. Então, quando você está prestes a terminar, está conseguindo sair, ele consegue que nem um polvo vir e não, mas e casa, e filhos, e viagens, e carros, e eu sou o amor da sua vida, não sei o quê. E aí a mulher se afunda de novo. Então, tem a fantasia da vida perfeita. Isso faz muito que a pessoa não consiga sair também, porque ela acredita. É uma otimista. A abusada é uma grande otimista. Ela está sempre achando que vai mudar, que vai ficar tudo bem. E ela procura soluções mágicas. Tá? Nada contra a religião, quero que as pessoas entendam. Mas, às vezes, procura na religião uma solução. Né? Desde fazer, sabe, alguém me ensinou que eu tenho que colocar tal, fazer um ritual, né, mágico para que ele volte a si, até realmente, né, procurar uma religião e ali tentar buscar, né, junto, seja religião católica, evangélica, não importa, né? Qualquer religião. Ele precisa fazer Você se apega. Vamos levar ele no centro espírita, que ele está acometido por algum espírito obsessor, está com encosto. Obsessor, sim. Então, qualquer religião, não é especificamente uma, não. Ela tenta buscar. Então, a oração é importante, com isso eu vou conseguir. Mas foi muito bom o que a doutora Viviane colocou. Ele não muda. Esquece. Você vai ter que se ajustar a isso e tomara que não chegue ao extremo do feminicídio. Que seria o ato final, né? O ato final. Aí eu queria puxar um outro caso, que é o da juíza do ano passado, que é um outro, enfim, um outro homicídio de mulher muito triste, que é a juíza no Rio de Janeiro, no qual o ex-marido, Esse vídeo na véspera do Natal, mata a esposa na frente das filhas. Olha. E
E ele não respeita as filhas, As né? filhas pedem, ele volta, continua a esfaquear. Né? Ela levou, eu acho que foram 16 facadas. Facadas, sim. Veja que ali, ó, ele volta a agredir a mulher enquanto as filhas estão ali. Isso é um agravante, viu, Carla? Em termos de processo, tá? Um agravante. ele O fez. crime, sim, além do feminicídio, tem outro agravante ainda, que é cometer o crime na frente de crianças, de pessoas filhas. próximas, das filhas. Mas aí eu vou perguntar para vocês, por que tamanho ódio? Porque esse homem está com ódio, ele está possuído. Em nenhum momento ele não tem uma luz que... O abusador, ele é controlador. E quando ele perde esse controle, perdeu. Ele tem atitudes como essas. Entendeu? Ele quer ter o controle absoluto sobre aquela mulher, sobre aquela família, tá? E quando ele vê que isso está fugindo do alcance dele, das mãos, eles já estavam separados há um bom tempo. Isso não era uma coisa assim muito recente, não. Não, ela tinha uma medida protetiva. Exato. E você viu o que resultou na medida protetiva? Em nada. Quem que fiscaliza isso? Como que você faz? Me parece que foi no momento que ela foi buscar as crianças que estavam com o pai. Entregar para o Natal. Entregar para o Natal, não é? Exato. Você não consegue fugir disso. Não, a não ser, né, que teria que se pensar assim, então tem que ser outra pessoa. E olha, é uma juíza. Ela tem conhecimento dessas coisas, né, da lei e de tudo. Você vê como ela ainda confia, porque ela vai ao encontro dele. Ela vai. Quer dizer, mesmo separado, porque assim, tem até a premeditação, né? A polícia Não, foi um encontra caso, as facas sim, dentro do carro. premeditado. Ele tinha mais do que uma faca. E assim, em nenhum momento ele se preocupou com aquelas duas filhas que estavam ali. Aí é uma outra questão que dá um outro programa, que é o que essas meninas vão passar daqui para frente. Ah, O sim. que elas já estão passando, o trauma que elas vão levar. Vão precisar de muita terapia. Nossa, é muita Porque terapia. elas perderam a mãe, A mãe elas perderam e o o pai. pai. E o pai. Ficaram órfãs. Então, a imagem que elas têm de homem, A imagem que tem de família. a imagem de família, o trauma daquela situação. E em relação ao controle, olha que paradoxo interessante, né? Ele queria controlar todo mundo, só que ele mesmo perdeu o controle ali. Exato. Então, fica aqui uma pergunta, será que o controlador não é aquele que tem medo de perder o próprio controle? Agora, uma pessoa que mata, ela é Certamente. muito fria, não é, doutora? Não necessariamente esse fria que a gente imagina de distante. Nós somos movidos pelas paixões, todos nós, né? Nós não somos racionais como deveríamos ser. E as paixões é que nos levam a cometer isso. Entendeu? Então, essa frieza, não, ele está tomado pela emoção, seja qual for. Seja a pior emoção, o ódio, né? Ele não consegue lidar com frustração, ele está frustrado, né? Ele está com muito ódio, ele não aceita aquilo. Ele está tomado pela emoção. E ele comete o crime movido por isso. Não é uma psicopatologia. Tá? Temos casos em que envolve psicopatologia? Temos, mas não é o caso aí, especificamente de violência familiar. A maioria não tem aí nenhum tipo de psicopatologia séria, grave, transtorno mental por trás. Temos alguns casos, mas como nós temos também violência contra o homem, existe. Estatisticamente é quase irrisório, né? Sim. Existe também a mulher que agride o homem. Existe também a misandria, que é a mulher que despreza tudo que é masculino. Existe. Mas é que estatisticamente a coisa pega muito, né? Do lado da mulher. Sim, né? tanto que a gente Como está falando vítima. aqui de relacionamentos heteronormativos, mas relações homoafetivas Afetivas também também. tem. Então, eu já ouvi muitos casos de homens que eram extremamente abusados pelos seus parceiros. Então, não é tão que nem... Como a doutora disse, é uma questão de estatística. Então, homem para mulher tem mais, mas existe em qualquer relação. Você vai, enfim... Tanto que é importante diferenciar aqui a violência doméstica da violência do parceiro íntimo. Essas mulheres sofreram violência do parceiro íntimo. Violência doméstica inclui pai, mãe, irmãos, tio, todo mundo. Então, se você quer ser bem específica, é violência do parceiro íntimo quando são relacionamentos íntimos que estão envolvidos. Existe até uma colocação em termos jurídicos, tal, a violência doméstica e familiar. Familiar é quando a gente já estende para pai, para tio, para irmão. Tem irmão que agride a irmã e controla a vida
principalmente das irmãs mais novas. É porque doméstica entende-se que mora no mesmo domicílio, né? né? Mas tem casos de tio, de primos, né? Próximo, é familiar, não está convivendo, mas existe. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Rosângela. É o seguinte, você trabalhou muito nessa área de perícia criminal, né? E o que a gente vê nesses casos é que, na maioria das vezes, o homem tem a certeza da impunidade, o agressor, né? Sim. Por que essa certeza? As nossas leis ainda são falhas, não é isso? Muito. Né? O que leva à sensação da impunidade é justamente a impunidade. Então, por exemplo, nós temos, poxa, o indivíduo foi condenado a 30 anos, ou 40, como mudou agora. Ele não cumpre esses 40. Raríssimos casos que o indivíduo realmente cumpre a pena que foi dada. Porque lá no presídio, ele não é aquilo, né, que Sim. nós vimos no momento do crime. Não. Ele não tem mulher para ele agredir? Não tem. Né? Até o psicopata, vamos pegar o extremo, ele está ótimo lá. Né? Nós temos aqueles até que continuam matando dentro do presídio, mas é pouco. Porque lá tá fora do contexto de onde ele vive, toda a psicopatia dele. Então, lá dentro, ele é um excelente detento. Todos eles, você não vê nenhum, existem, mas raros. Em geral, o que eles estão? Estão super bem. Então, eles começam a ter regalias, benefícios. E em 10 anos, ele sai. Já começa, né, o processo semiaberto, o regime aberto, e aí para ele sair tranquilamente. Então, a sensação é essa. E hoje as coisas estão andando um pouco mais rápido. Mas tinha casos de levar 5, 6, 10 anos para se resolver. Então, costuma-se dizer que justiça tardia não é justiça. Sim, né? é verdade. Porque você espera, uma das partes morre, acaba morrendo e não vê a solução do problema. Então, são essas duas questões. E isso o Brasil precisa ainda muito, né? Um trabalho forte junto a quem, né, promulga, que cria as leis, que é o Congresso, etc., precisa ter mais força e a gente cobrar, né, das pessoas que nós elegemos para que isso mude. Você pode ver que são sempre mudanças pequenas. Agora, há pouco tempo, saiu a lei relacionada ao stalker. Gente, sabe, que é a perseguição, pessoas que perseguem. Homens, em geral, tem mulheres, mas os homens que perseguem podem levar à morte. Né? Foi coisa agora. Saiu há pouco tempo. Há quanto tempo? Nos Estados Unidos, o John Lennon foi morto por um stalker, em 1980. Sim. Agora, isso não acontecia aqui? Não se divulga, não se conhecia, não se conseguia chegar a esse diagnóstico. Não, olha, é um stalker, né, que está fazendo Sim, isso. aí quando com o advento até da própria tecnologia e da mídia Sim, social, sim. onde as pessoas ficam possessivas, né? É o que a doutora Viviane falou. Deixa eu olhar seu Facebook, o que você escreve, quem mandou mensagem para você, porque antes não tinha isso. Então, você encontrava uma pessoa, você conversava com ela. Hoje as pessoas se mandam mensagem. Exato. E aí, dependendo de como é que é... Não, mas quem te mandou mensagem? Quem é seu amigo? Eu não conheço. Então, vira aquela situação horrorosa. A pessoa, ela não pode né, dar um Ter passo... privacidade. Inclusive, né, um passo, né, naquele ambiente tecnológico, porque ela é vigiada o tempo todo, não é isso? E essas mulheres, existe uma obrigação aí, né? De não pode ter senha, nada. Não. Tem que estar aberto. Se tiver, sabe tudo. É quem é esse cara? Você já ficou com esse cara? De onde você conhece? Por que ele está te mandando mensagem? Por que ele está curtindo sua foto? É coisa banal, assim. Ele pode ter a privacidade, ela nunca, não é? E mesmo se tiver... Sim, mas mesmo se na dinâmica do casal tiver combinado, tá bom, eu abro meu celular, você abre o seu, ele deve apagar tudo. Então também não é uma prova válida ali de que tá tudo bem, entendeu? Ele também manipula as informações que ele entrega. E agora, o número, vou fazer uma pergunta para você, primeiro para a Viviane aqui. A gente está vivendo ainda essa pandemia e, infelizmente, o número de agressões, de violência doméstica, de feminicídios aumentou absurdamente. Não foi pouco não, gente, foi muito. Como é que você explicaria esse aumento? As pessoas estão tendo que conviver mais, estão tendo... Já tem vários estudos sobre isso, porque não é só no Brasil, é no mundo todo. E assim, quadriplicou, é umas coisas assim astronômicas. Em pouco tempo eles viram já um aumento muito grande. E tem vários fatores que os pesquisadores estão atribuindo a esse fenômeno. Não só de ficar o dia todo trancado em casa,
Mas, como eu falei no começo, o abusador é promíscuo. E uma das válvulas de escape que ele tem para sair daquela relação, que para ele também é desgastante. Ele não tá de boa ali na relação, para ele também é um tumulto. Então, para ele sair da relação tumultuosa que ele mesmo cria, da mulher louca, da toxicidade que ele mesmo criou, tem uma válvula de escape, que geralmente são as namoradinhas por fora. Então, se ele está trancado em casa, ele já está ficando mais irritadiço, porque não pode ficar saindo. Então, isso é uma questão. Outra questão é porque ela já está mais isolada com ele, ele tem uma fantasia que já vai ser mais difícil para ela sair de casa e pedir ajuda. E também, acho que mais uma questão é que os órgãos estão fechados, então, acho que está muito difícil de fazer qualquer coisa. Então, ele tem uma sensação de que está mais fácil, entendeu? E aí tem a questão, né, que dentro desse espectro dos crimes, né, doutora Rosângela, por exemplo, a própria polícia, ela tem muita dificuldade de lidar com isso, porque depende de uma denúncia, né? É diferente, por exemplo, está tendo muito roubo de celular, roubo de carro, você vai lá, denuncia, eles vão lá, vamos vigiar essa determinada área aqui. Agora, esse crime, na maioria das vezes, acontece dentro da casa das pessoas. Então, não é fácil, né, uma autoridade policial entrar dentro da casa da pessoa. E, na maioria das vezes, ela só vai entrar depois que o crime aconteceu. Então, ele tem é um crime que ele tem características muito específicas, não é uma coisa muito simples, não é isso, para se lidar? Isso. Todas as estatísticas que nós temos com relação a crimes envolvendo violência doméstica, familiar, até chegar... O feminicídio já é um pouco diferente, porque aí você já extrapolou tudo e o Estado, ele move a ação independente das pessoas quererem ou não, tá? Mas todas essas estatísticas, é claro que elas são subnotificadas. Não está ali o valor exato, porque depende de denúncia, tá? Então, já é difícil em tempos normais, vamos colocar assim, as pessoas denunciarem esse tipo de coisa. Agora, com a pandemia, piorou, né, essa questão. Aí do convívio, cria-se isso. E os canais para você comunicar estão mais difíceis, até o de conseguir ou de recorrer, né, com essa história toda da pandemia. Esse também é um fator, por isso que aumentou. Tá? Mas tem essa característica. Crime, todos os crimes que envolvem essa rotina familiar dentro de uma família, né, a maioria deles é como um abuso sexual de crianças que está ocorrendo dentro do núcleo familiar. Isso pode se levar uma vida toda e ninguém descobre. E ninguém fica sabendo. E quem deveria saber não tem como. Você não tem como fiscalizar esse tipo de coisa. Entendeu? E as denúncias, né, são poucas. Não é todo mundo que também... As próprias pessoas envolvidas não vão fazer isso. As outras pessoas têm receio. Falam, poxa, eu vou me meter nesse negócio, vai sobrar para mim. Sobra, claro, porque é um processo. Você vai ter que ser ouvido, você é chamado. E tem gente que não entendeu? Quer estar distante disso, né? E mesmo, por exemplo, um vizinho denunciar, briga de marido e mulher não se mete a colher, as pessoas têm muito essa mentalidade. As pessoas ainda não estão acostumadas a ouvirem uma briga na rua ou num apartamento e tentarem fazer alguma coisa para ajudar. As pessoas não têm essa... ainda não estão acostumadas. Colher, né? Tem que meter a colher. Então, com certeza, por exemplo, no caso da Tatiane, ela estava gritando no elevador, no apartamento, os vizinhos não fizeram nada. Fizeram nada. Porque fica naquela coisa, não vou entrar, de repente e também já talvez fosse habitual. Então, talvez já... o casal está brigando lá, de novo. Estão lá brigando. Amanhã fica tudo bem. Olha, quando chega nesse ponto do feminicídio, a coisa já era habitual. Sabe? Vai crescendo. Entendeu? Conforme ele vai conseguindo o que ele quer, o domínio, né, mais ele fica dominador. E mais ele vai cercando essa mulher, impedindo que ela tenha qualquer tipo, né, de saída ou qualquer tipo de comportamento, de vislumbre ou de qualquer coisa que não esteja diretamente ligada a ele, que não tenha o aval dele. Entendeu? Então, quando chega nesse ponto, é que a coisa já vem há muito tempo complicada, né? Mas, olha, hoje nós temos até recursos. A polícia disponibiliza até telefones, números especiais para você denunciar anonimamente, entendeu? Mas mesmo assim, as pessoas ainda relutam, né? Tem muito aquela coisa de, não,
ali, daqui a pouco eu vou fazer isso e amanhã eles estão se beijando. O que acontece? Tá? Eu já passei por situação, você se sente frustrado. Você fala, poxa vida, eu entrei nessa situação, eu fiz o que eu pude, eu estou ajudando e agora ela volta para o indivíduo. Os próprios policiais, às vezes, ficam frustrados. Né? Principalmente Sim. quem lida com isso, com esse tipo de crime. Você vai, você passa toda a orientação, você está ali disponível para, né, ajudar na medida do possível, do que é possível aquela pessoa, e de repente ela Teve volta até atrás. um caso, algumas semanas atrás, que aconteceu em Minas Gerais, que era de uma menina, uma cantora, uma influencer, que ela vai até, eu acho que um batalhão da Polícia Militar, ela denuncia, os PMs falam, não volte para sua casa, não volte para sua casa. E ela fala, não, mas eu só vou pegar umas coisinhas na minha casa, porque eles falam, não volte na sua casa, não vá para sua casa sozinha. O que acontece? Ela volta, ele mata ela e se mata depois. É um outro caso aí. Enfim, mas exatamente um olho, né, o olho de vocês, que é um olho extremamente apurado, profissional, vocês estão vendo, estão tentando ajudar, mas a pessoa não consegue, ela está dentro da sua areia movediça de novo, ela não consegue sair. E a pessoa traumatizada, porque isso é um trauma, ela tenta reviver o trauma para transformar o trauma. Então, talvez ela tenha voltado na esperança que aquilo não fosse mais acontecer, que ele já tivesse mais calmo e que ia ficar tudo bem, porque causa um alívio ficar tudo bem. Ficar brigado nessa situação traz uma angústia que as pessoas às vezes não conseguem lidar. Então, quando o homem volta arrependido, pedindo desculpa, traz um alívio, então diminui a ansiedade dela. Por isso que é importante quando... Na verdade, eu acho que quando a gente percebe que alguém está nessa situação, a melhor coisa que você pode fazer é aconselhar a fazer uma psicoterapia. Porque sozinha é difícil de sair. Então, talvez uma terapia para conseguir, sabe, se fortalecer, criar autoestima, perceber, de fato, quais são essas atitudes e se você precisa passar por isso, se esse homem realmente vale tudo isso. Porque se você for analisar as ações do homem, ele não vai valer você ficar nessa situação por causa das promessas que ele faz e nunca cumpre. E aí, agora eu queria entrar num caso que eu acho que é um caso que me chocou muito. Não só porque envolve a figura feminina, uma mulher, mas envolve uma criança, que é essa menina, a Kathleen Vitória. Ela tinha 6 aninhos e ela morre após ser espancada. Ela ficou sendo espancada durante 6 dias, né? Ela entra em coma, ela é levada para o hospital e, enfim, a avó relata, inclusive, que a mãe ou a madrasta, não me lembro agora, jogam ela de 7 metros. A menina não tinha acesso à comida, se ela quisesse comer, ela apanhava, porque ela não podia pegar comida na hora errada. E era um casal homoafetivo, né? A mãe casa com uma outra mulher e, enfim, a própria mãe pede ajuda da namorada para bater na filha, porque ela entende que a namorada tinha ciúmes da filha. Aí eu pergunto, aonde chegamos? Parece que o elemento aí que criou esse problema, que nós não temos o histórico, todo o histórico, mas parece que foi pontual. A partir do momento que ela se envolve com essa pessoa, né, não me lembro agora o nome dela, começam essas agressões. Agora, a mãe porque uma senhora, eram 3 mulheres ali, tinha um casal e tinha as 2 mulheres parceiras e tinha a mãe de uma delas que não é da mãe, não é a mãe da menina, é a mãe da outra. Madrasta. Isso, é a mãe da madrasta, tá muito bem. Agora eu peguei o termo correto. Ela fica meio que passiva ali, ela alega que ela estava vendo tudo aquilo, a mãe nega que estava batendo, mas essa pessoa e a mãe da madrasta fala não, ela participava também. Tá? E olha que interessante. A mãe chamava Gilmara. Isso. Ao mesmo tempo em que ela espancava a menina, e essa menina vivia naquelas condições, ela colocava fotos e coisas nas redes sociais do tipo, eu sou tão feliz porque eu tenho... Meu amor maior do mundo é a minha filha. Te amo, filha. Te amo, filhinha. Quer dizer, a menina ali, o elo mais fraco, eles jogaram toda a agressividade, frustração que carregam na vida em cima dessa menina. E é gozado que essa mãe da madrasta comenta que era uma criança extremamente, sabe, calma, doce, tranquila, doce, preocupada com as coisas, das regras que foram estabelecidas lá para não, né? Ela que dava pipoca e Coca-Cola para a menina, porque eles deixavam a menina sem comer.
A menina era alimentada com pipoca e Coca-Cola. Isso porque a mãe da madrasta, que é a avó, né, aquela mulher mais velha lá, que também vai responder por omissão, porque veja só a situação, ela tem medo da própria filha. Ela tem medo da filha, porque este comportamento agressivo da madrasta é recorrente. Fala que ela nunca gostou de criança, ela tem ódio de criança. Aconselhou a mãe da menina, falou, não leve a menina, não vá morar junto com você, porque ela é agressiva, ela não gosta de criança. E, segundo ela, a filha a ameaçava, né? Por isso que ela ficou naquela situação de não conseguir ajudar com o medo da própria filha, de ser espancada pela filha. Né? E eu queria que vocês, né, a gente pudesse discutir um pouquinho aqui, porque além de ser, né, do ódio em cima, né, da mulher, mas é o ódio em cima de uma criança. Eu acho que isso que causa mais repulsa nesse caso, porque sempre que a gente ouve falar do caso de uma mãe maltratando o próprio filho, é uma coisa que vai muito contra a nossa natureza. Porque mãe é exatamente o oposto, é a cuidadora, é a maternal. Então, todos esses casos que a gente ouve falar que a mãe que agredia, que maltratava, traz uma sensação, assim, muito basal, assim, pra gente. É uma coisa muito estranha para nós, pensarmos que a mãe era capaz de fazer isso. Uma mulher que, né? Então, a gente atribui aquelas qualidades. Poxa, uma mulher devia ser cuidadora, maternal, fazendo isso com a filha. Aí uma outra mulher, e uma terceira mulher não querendo se meter também, em vez de... Aquelas 3 mulheres que deveriam proteger aquela criança. É toda uma dinâmica. E elas eram mulheres, e a menina também era uma menina. Então. É toda uma dinâmica aí psicológica que a gente tem que saber mais do histórico desses casos mesmo para conseguir entender Vai ser, tudo. Investigar. vamos investigar, vai ser um caso bom para a gente trazer para um episódio de investigação criminal para tentar entender, né, o que levou, porque não é natural, né? Um ódio a uma criança, né? Enfim, de novo, um casal, né, homoafetivo de mulheres fazer tamanha barbaridade. Você ainda tinha a figura de uma mulher mais velha, que podia ser a luz naquele ambiente, e que ela falhou também, né, por omissão. Porque ela também podia ter tomado uma atitude. Claro. Podia, inclusive, ter denunciado. Falou, olha, se você bater nessa criança, eu vou te denunciar na delegacia. Eu vou fazer alguma coisa. Eu simplesmente não fiz nada. Porque é o seguinte, não é que ela teve uma morte rápida. Ela teve uma morte lenta, dolorosa, difícil. Ela ficou dias em coma no hospital. 1 semana, 6 dias, né? Ela permaneceu depois que ela chegou no hospital, porque ela já estava totalmente... E é sempre a mesma história, né? Caiu, escorregou, caiu da cama. E é claro que os médicos ali, no primeiro momento, eles já perceberam, mas a própria madrasta confessou. Ali ninguém ficou tentando... Não, ela confessou que realmente bateu, que bateram. A mãe está tentando sair, falar que não, que também tinha medo da madrasta, né, da companheira, mas a mãe da madrasta comentou não, ela também batia, ela pedia para a madrasta bater na menina, ela presenciava isso, ela deixava a menina sem comida, né? Agora, realmente um caso desse é uma dinâmica bem diferente, a gente precisa de mais informações a respeito da madrasta, desta mãe, né, das duas principalmente, né, para a gente conseguir entender o que está por trás disso, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, o último caso que eu queria levantar aqui, que foi dessa senhora que morreu a marteladas no trem aqui em São Paulo. Né? Acho que o nome dele é Luciano, ele é liberado do manicômio judiciário. E aí o seguinte, vou fazer a primeira pergunta, onde é que a justiça falhou? Porque essa pessoa já havia cometido crimes contra outras mulheres. Aí, ele foi dado como esquizofrênico. Então, logo, uma pessoa que tem uma doença mental e que precisa de tratamento. Ele entra e mata essa mulher de 46 anos a marteladas, né, a golpes de martelo. Inclusive, essa pessoa, ela tinha uma função extremamente importante, porque ela, inclusive, era provedora, né? Além de tudo, eles não perderam só uma pessoa, essa família não perdeu uma pessoa que a amava, né? Eles, inclusive, perderam uma fonte, inclusive, importante. Ela sustentava ali aquela família. Então, assim, onde é que
nós erramos? Por que que essa pessoa foi solta desse manicômio judiciário? Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Olha, como já ficou diagnosticado aí a esquizofrenia, né, tudo indica que ele matou aquela mulher no ônibus num surto psicótico, tá? E ele relata, sim, é bem aparência mesmo, ele relata paranoia, porque ela estava me xingando, porque ela estava... Isso é característico mesmo da paranoia. O esquizofrênico, na maioria das vezes, ele chega a matar, não todos, tá? Não é que é esquizofrênico e vai cometer um crime, não é isso. Mas esses que chegam é muito em função da ideação paranoide. Tá? Então, ele está tomado por sintomas psicóticos que cortam, né, a relação que ele tem com a realidade. Então, ele já não tem a percepção correta do que está acontecendo, ele é tomado por esses delírios, por essas alucinações auditivas. Não, alguém está me contando, Deus, uma força superior, essa mulher, tá. Então, está bem caracterizado. Né? Ele acabou fazendo isso, ele nem sabia quem era ela, não havia nem relação entre eles. Existe, agora o outro lado, existe toda uma postura no meio psiquiátrico tal, de que o indivíduo não deva permanecer muito tempo num manicômio, num hospital psiquiátrico. Né? Então, aí é uma questão de avaliação. Se ele já estava no manicômio judiciário por ele ter cometido um crime, as pessoas precisam ter muito cuidado na hora dessa avaliação. Tem lá o laudo criminológico, tem o psicodiagnóstico, tem todo o acompanhamento dele no hospital. Pode ser que no momento em que ele foi liberado, ele já estivesse com a consciência que ele tem que tomar medicação, que não pode parar. A gente não tem detalhes disso, tá? Então, alguma coisa ali pareceu favorável para liberá-lo. Só que outro aspecto do indivíduo doente psiquiátrico, ele não toma medicação. É a coisa mais difícil dá. Então, ele esconde na língua, ele cospe, ele coloca atrás da cama. Eu fiz estágio em hospital psiquiátrico e a gente encontrava de medicação embaixo do colchão, atrás da cama, porque ele não quer tomar. Se ele surtou... É porque ele não tomou. Provavelmente não, apesar que o surto vem de um gatilho e ele poderia estar tomando a medicação e mesmo assim surtar. Né? Então, deve ter ocorrido alguma coisa, algum fator lá, porque tem todo o histórico, ele é avaliado o tempo todo dentro do manicômio. Né? E ele já tem o histórico dele da agressividade e de crime que ele cometeu. Alguma coisa deve ter favorecido a liberação dele. Não sei, não deveria. Porque esse tipo de atitude, a gente já percebe que ele não tem a mínima condição de voltar no convívio à sociedade. Tá? Então, às vezes, eles liberam com a intenção que a família vá acolher. A família não acolhe, porque é uma coisa extremamente difícil você lidar com um paciente psiquiátrico, especialmente esquizofrenia. Então, ele acaba voltando para a rua e aí pode acontecer esse tipo de coisa. Porque, assim, inclusive, ele tinha na posse dele uma marreta, né? Então, quer dizer, ele já estava no surto, ele já sai com a marreta e aí ele só precisa encontrar... Sim, o momento certo, né? De culminar com aquilo. Então, como ele tem o histórico da esquizofrenia, não basta ser esquizofrênico, tem todo também uma leitura diferente da justiça. Se ele comete o crime no surto, ele foi diagnosticado como esquizofrênico no surto, ele é inimputável. Isso não quer dizer que ele vai ficar no convívio, eles tiram, encaminham para um manicômio judiciário, onde ele tem que ter o acompanhamento médico, claro, não pode se encaminhar para uma prisão normal. Porque ele precisa desse acompanhamento. Tá? Então, deve ter ocorrido todo esse processo para ele já estar lá num manicômio judiciário e aí houve algum fator em que liberá-lo. Agora, a gente está percebendo que não pode. Né? O sistema falhou. Falhou. Com certeza Algum falhou. Momento, né? Mas a gente tem que lembrar que um hospital psiquiátrico é um horror. Tá? É um horror. Público ou privado, é um horror. Então, a estrutura física é decadente, o tratamento é difícil, as condições que a pessoa é deixada, às vezes tem muito interno e precisam, às vezes precisava de uma vaga para uma pessoa que estava em surto, ele parecia controlado. Então, assim, tanto que tem um movimento antimanicomial no Brasil, que é de tentar erradicar esses manicômios, mas
aí coloca essas pessoas numa situação dessa onde? Enfim, é uma questão muito complicada. Porque, na verdade, são pessoas que precisam de tratamento. Sim. Precisam estar internadas. Elas não podem viver em sociedade. Porque elas são um risco. São um Sim. risco para si mesma e para os outros. E na verdade, a gente está mostrando esse caso porque esse caso foi com essa mulher. Mas quando você pega o atirador do shopping, Sim, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Ali já é um outro fator, é um esquizofrênico que é serial killer, diferente. Não necessariamente esse que matou a Roseli seja um serial killer. Né? O rapaz ali já tem uma característica, aquele matador em massa, diferente. A condição, mas também esquizofrênico. Até hoje está no hospital psiquiátrico. Ele estava aqui em São Paulo e conseguiram a transferência para Salvador, porque ele era um estudante de medicina em São Paulo, quando aconteceu isso. Esse você está falando do Shopping Morumbi, né? Isso, exatamente. Exato. É o típico matador em massa, que é um esquizofrênico, ele não é um psicopata. Ele vai em função de uma missão, de algo que ele tem que fazer, que é imperioso, ele tem que resolver aquilo e depois se matar. É o que aconteceu agora recentemente com o garoto do facão. Que foi, o que ele fez? Ele entrou numa creche, matou aqueles bebês, as professoras, e depois tentou se matar. Ele está em estado gravíssimo. Esse é o roteiro desse tipo de matador, tá? Que me parece diferente do caso do indivíduo da Roseli. Por enquanto, é um caso único, a não ser que ele passe a Apesar fazer dele ter isso. matado outras mulheres, ele não Ele é... ele não- tem essa história dele matar outras Tem, mulheres? tem Matar. outra. Então, Não, realmente falhou. e ele vai em O cima sistema de falhou. mulheres, O né? sistema falhou. E alguém vai Então, a responder gente por tem um isso, serial né? killer. Claro. O Mas diretor essas desse questões... hospital deve responder Então, por isso. qual o outro fator importante? Esse movimento que existe desde a época que eu estava na faculdade, que faz tempo. Faz muito. Não tão No meu conseguindo, faz, não faz, conseguem. faz muito Não tempo. conseguem. 40 anos praticamente. Não se consegue. Por quê? Porque esse indivíduo, o esquizofrênico especificamente, é o caso mais grave dentro dos transtornos mentais. É um paciente difícil. Posso falar até particularmente porque meu pai era esquizofrênico. Então, a família tem que ter um suporte. E quem dá o suporte para essa família? Nós não temos ainda um sistema, principalmente do SUS, né, que a maioria procura, que dê o suporte para a família, de entender, de providenciar um local adequado para que ele fique, porque o esquizofrênico ele é muito agressivo, a agressividade pode se voltar contra ele, e ele mesmo se matar, ou pode se voltar contra o outro. E nem toda família tem possibilidade de passar noites em claro, de controlar tudo, absolutamente tudo que ele possa utilizar para se ferir ou ferir outro. Então, a situação é complicada. Agora a gente vai passar para a parte das perguntas que vocês mandaram. Então, vamos começar. Opa, temos aí a Cristiane Alves. Ela pergunta, a religião influencia no machismo? É o que eu vejo todos os dias. Quem quer começar aqui? Situação delicada. Mesmo na religião católica, se nós formos, né, estudar a Bíblia, como eu já fiz, porque eu acho uma bela história, né, um livro de história, a Bíblia, né? Você vê muitas passagens que remetem a isso, a superioridade dos homens com relação... aí é uma coisa complicada, porque tem muita gente que se entrega, que é importante na vida delas, até como um fio condutor de comportamento, né, à religião. Mas, infelizmente, nós temos ainda, né, em grupos religiosos ou determinadas religiões que acabam propagando, né, esses costumes, está misturado com os costumes, aqueles costumes que eu falei, da sociedade. Entendeu? Então, eu não colocaria toda a responsabilidade na religião. Mesmo porque eu acho que tem gente que consegue grandes mudanças procurando a religião. São pessoas assim, permeáveis a isso. Né? Nem todas. Eu acho isso importante. Eu acho que é uma opção boa, mas que muitas religiões reproduzem tudo isso que nós falamos aqui, do machismo, do sexismo, até da misoginia, isso é uma realidade.
É porque que eu você- acho que, complementando o que a doutora falou, eu acho que a religião é baseada em tradição. E tradição são os velhos costumes. Então, são os velhos costumes no judaísmo separar os homens das mulheres. No catolicismo, só os homens são padres. Então, como é baseado em costumes antigos, esses costumes foram criados em uma época onde os homens estavam numa posição superior às mulheres. Então, acho que por isso que ainda existe isso. Mas eu acho que cada vez mais as religiões estão tentando se modernizar para começar a colocar a mulher como igual. E acho que esse tem que ser o objetivo. Muito bem, vamos aí para a próxima pergunta da SA 1981. Gaslighting equivale Isso. a negar a percepção de realidade do outro, no caso, a esposa. É o marido que manipula o que a esposa vê e percebe na realidade do que ela imagina? É mais ou menos assim. Gaslighting é você criar a realidade do outro. Então, por exemplo, eu falo... Ele pergunta, onde você foi ontem? Eu falo, fui no shopping. Não, mas você me disse que ia no cabeleireiro. Não, eu disse que ia no shopping. Você me disse que ia no cabeleireiro, você está mentindo para mim. Isso é gaslighting, um exemplo de gaslighting. Então, ele cria, ele manipula, ele te confunde, No final de uma relação abusiva, você acha que você ficou completamente louca. porque você Assim- falou uma coisa e ele entendeu outra, é isso? Não é que ele entendeu não. outra. Ele criou outra. Isso, porque Isso. ele quer que você, ele quer te pegar numa mentira. Então, talvez ele esteja desconfiado que você, de fato, foi onde você falou que ia. Então, ele está tentando te confundir para, quem sabe, você deslizar e falar onde você realmente estava, porque ele acha que você estava traindo. O ponto é sempre esse, ele acha que você está o enganando. Isso é inadmissível. E não é só negar, é alterar a Alterar. percepção. Então, não é só assim, não, mas você não foi. É você chegar e criar uma outra, você está mentindo, eu já crio, é alterar essa percepção. Tá? Do outro e consegue, Por viu? isso que você destrói a mulher. Porque você começa a deixar ela louca. Daqui a pouco ela está se questionando se o que ela viveu é de fato verdade ou não, onde é que ela estava. Aí ele manda mensagem para a amiga fingindo que é você e tenta te pegar nas mentiras, entendeu? Isso é uma tentativa de te pegar na mentira. Ele, E na nem verdade, existem, às vezes, as mentiras. Não, Sim. na maioria das vezes não existe existe. mentira. Porque a mulher tem tanto medo, isso que é interessante. Geralmente, numa relação abusiva, a mulher está andando muito reto na linha. Porque ela tem tanto medo desse homem que se ela fizer assim, acabou. Ela tá no restaurante, fez assim, você tá olhando pra quem? Você conhece esse cara? De onde você conhece ele? Acabou a sua noite. Então ela tá... Entendeu? é uma relação de terror, né? Sim, sim. Ai, que duro. Vamos lá para a próxima pergunta, da Cleusa Santos. Será que o machismo vem da criação ou faz parte da personalidade? Não, o machismo está mais relacionado à construção social e não personalidade, tá? E, às vezes, nós não percebemos. Todas nós recebemos, nós que estamos aqui hoje discutindo isso, né? Nós ouvimos muitas vezes todos esses conceitos machistas. Entendeu? Todas nós ouvimos. E é uma questão de como isso foi passado e da percepção, a possibilidade que nós tivemos de perceber que isso está errado, né? Não é bem essa história, a coisa é um pouco diferente, mas tem gente que fica totalmente envolvida. Não é personalidade, é construção social. E tem, acho que, níveis de machismo também, porque eu acho que na nossa cultura está tão enraizado essa mentalidade que talvez todo mundo aqui tenha um pouco de machismo em si. Mas tem gente que é muito mais. Tem culturas que são muito mais. Países que são muito mais. Então, acho que todo mundo é um pouco machista, o que varia é o nível. Ou até a percepção. Opa, né, Sim, não é, a autopercepção da autopercepção. crítica, a autocrítica. É, autocrítica. Nossa, fiz um comentário machista agora. Tem Exato. gente que não tem essa autocrítica. Acha que está normal. Não, que está tudo bem. A Thalita Carvalho, um homem que costuma agir agressivamente contra a mulher, com perfil de realizar feminicídio, pode melhorar e até ser controlado com psicoterapia? Imagina. Se está no nível de feminicídio, gente, é matar uma pessoa. Se você chega nesse nível, se você já está batendo em alguém, xingando alguém, diminuindo alguém, arrastando no chão, puxando o cabelo, empurrando no sofá, como que você muda uma pessoa dessa? Nem Freud vai te mudar. Olha só, o feminicídio está muito ligado àqueles 3 fatores que eu coloquei. Então,
aquele conceito sexista, o conceito machista, isso você pode se policiar, você pode ser educado, você pode aprender e conseguir pelo menos se controlar. Você percebe quando você está sendo machista, quando você está falando alguma coisa que é absolutamente sexista, que não tem, né, não corresponde realmente à realidade. Agora, a misoginia é mais complicado. Tá? Então, o feminicídio, por isso que essa figura jurídica de feminicídio, ela está relacionada a crimes que acontecem, né, a violência doméstica e familiar e a misoginia. Agora, a misoginia são níveis mais profundos, não é uma questão de construção social. Tá? Vem lá do início até na fase onde você se define, né, a definição de gênero até, masculino, feminino. Então, a coisa está muito mais enraizada. Aí a complexidade. Tá? Então, não é uma coisa fácil de você... Se você já chegou no nível de matar outra pessoa, a coisa complica, né? Para você reverter, né, esses conceitos... Acho que psicoterapia não faz milagre também. A pessoa, não é todo mundo que é analisável. Tem gente que não adianta fazer terapia. Tem gente que não adianta fazer terapia. Pode fazer terapia há 20 anos, não vai mudar. Você tem que estar permeável, né? É uma troca. Você tem que querer. Toda terapia é uma Toda troca. terapia é uma troca. Eu acho que o que pode acontecer... Tem o autoconhecimento, você admitir, inclusive, as suas falhas, os seus eu acho erros. que, assim, é muito difícil isso. O maior nível de mudança, para não dizer assim, para nossas espectadoras não perderem as esperanças... O maior nível de mudança que você pode esperar de um abusador é que ele vai ter consciência do que ele está fazendo. Então, ele, putz, falei alto agora. Mas isso não quer dizer que ele vai parar de falar alto. Mas ele começa a ter mais consciência. Mas ele vai continuar fazendo. Acho que é mais forte que ele até. Porque, como eu falei, é um comportamento de muito tempo. Marcão Motoca. Pode um feminicida... Pode ter sofrido violência da mãe e ter descontado em uma outra mulher? Existe isso? Acho que... Sim, geralmente o abusador sofreu abusos. Porque a gente tem o costume de replicar o abuso que a gente sofreu. Então, uma criança que sofria violência doméstica em casa por parte dos pais, ele vai reproduzir isso na escola, com os amigos, ele vai fazer bullying na escola. E aí ele já está, como eu falei, ele está acostumado com a violência. Então, ele vai chegar na vida adulta e antes ele batia nos coleguinhas na escola, agora ele vai bater na mulher que está do lado. Um outro fator interessante é a criança que presencia este comportamento do pai com relação à mãe. Tá? Então, ele já cresce num ambiente onde é normal. A mãe, por exemplo, fala um pouco mais alto, alguma coisa que não agradou, o pai dá um tapa, não precisa, dá um tapa de dorso de mão assim, e já joga a mulher para lá, e é uma coisa, e ela volta e senta à mesa e continuam todos ali jantando, por exemplo. Então, a criança, a probabilidade que ela vá reproduzir isso é muito grande. Não quer dizer que toda pessoa que tenha uma infância abusiva, negligenciada, ela vai ser. É a mesma história do abuso sexual, não. Todo indivíduo que abusa de criança, ele foi abusado. Não necessariamente, mas existe esse fator. Né? Então, você também presenciar uma mulher ser tratada daquela maneira, ela vai reproduzir isso quando for adulta. É porque normaliza, né, a agressão. Então, deixa ali uma coisa mundana, comum. Isso é normal. Precisa disso mesmo, porque às vezes essas mulheres falam besteira. Precisa dar... Sim, eu já ouvi isso. Vamos lá para a próxima? Da Luli Carvalho. O que devemos fazer para que as leis sejam endurecidas? Ou haja alguma coisa que possamos fazer com relação, não só à sociedade, mas com relação à política de proteção às mulheres? Ativismo. Ativismo. Tá? O problema da outra é o meu problema também, enquanto mulher. Mulher. Não interessa se é gorda, se é magra, se é alta, se é bonita, se é feia, se é negra, se é branca. Não interessa. As mulheres têm que ter consciência disso e brigar por isso. Se hoje nós temos aqui essa lei do feminicídio, que foi uma grande conquista, tem muita gente por trás que ficou 20 anos trabalhando com isso. Não é um resultado rápido. Então, você já precisa mudar bem próximo de você, no teu ambiente de trabalho. Pontuar. Olha, eu não quero esse tipo de comentário aqui. Você é a chata, você quer aparecer, porque você não sei o que tem. Ok, tá, mas eu não quero esse tipo de coisa. Não fale dessa forma. Não é para dar risada quando o indivíduo fala uma barbaridade. Você tem que ir pontuando essas coisas. E aí, gente, brigar. Porque as leis são feitas onde? Congresso Nacional.
Então, você já tem que ter consciência em quem você está votando, qual é a proposta dele. E trabalho. Cobrar isso desses nossos legisladores para que a coisa saia. Né? Então, quando aparece algo assim, a Lei Maria da Penha, veja só o que aconteceu na vida da Maria da Penha. Sim. Ela teve uma vida extremamente sofrida, ela está numa cadeira de roda em função das agressões que ela sofria. Né? Então, isso acabou motivando, né, que ela fosse adiante para conseguir isso. Não é uma resposta rápida, isso é a médio e longo prazo. Não adianta querer que amanhã as coisas já estejam definidas. Né? Então, vem desde a educação, etc. E eu acho também, um passo antes disso, da proteção à mulher, é a autoproteção. Então, a sociedade se protege, mas como eu, como mulher, me protejo? Então, é criar a conscientização das mulheres desses pequenos abusos, os abusos sutis, da violência sutil que acontece em casa, que vai escalonando, ele nunca me bateria, me mataria. E aí, te bate hoje, pede desculpa, te mata amanhã. Então, criar consciência nas mulheres para que elas se autoprotejam. Então, já reconhecer o abusador, rapidamente sair dessa relação. Exatamente. E não é, eu acho até que eu vou complementar um pouquinho o que vocês estão falando, não é porque você não sofre violência doméstica na sua casa que você não pode ter, né, uma participação dentro desse conjunto. E qual é a sua participação? Não precisa levantar bandeira, não é sair na rua, não é gritar, mas é exatamente isso. Você está vendo um abuso ali do lado, ou você está vendo um comentário errado dentro do teu ambiente profissional, você pode mudar isso, sabe? Você pode chegar e falar, não, olha, acho que isso não está adequado, não é? Porque não é legal, não é bonito e não é engraçado. Não, de verdade, não é engraçado. Porque começa com uma piadinha hoje e termina assim amanhã. Um marido batendo na mulher e achando que pode matar, jogar ela, esganar, esfaquear, que está tudo bem, então não é legal. Quando eu entendo o que a doutora está falando, e o que a doutora Viviane também, ativismo começa dentro de casa. Sim. Dentro da nossa casa. Como a gente se relaciona com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os nossos filhos, com as pessoas que trabalham ali com a gente. Esse é o maior ativismo. E nós temos um poder multiplicador maravilhoso. É fantástico. Começa ali de pouquinho em pouquinho. Se cada uma de nós fizer um pouco, e aí é o nosso outro filho que vê o nosso bom exemplo, também está fazendo aquilo, aí ele passa para amigo e fala, não, mas não é legal você tratar a menina desse jeito. Por que você está fazendo isso com ela? Não é? Não é esse? Eu acho que esse é o primeiro ativismo. E aí depois, enfim, é o que a doutora falou aqui. Temos que entender em quem estamos votando, porque não adianta reclamar das leis. Exato. Se você não presta atenção em quem você vota. Aí não adianta chorar o leite derramado, porque são eles que escrevem as nossas leis. E o judiciário, ele está ali para cumprir a lei que foi determinada ali pelo nosso legislativo, pelo nosso legislador. Então, tem um conceito muito interessante, que eu acho interessante, tolerância zero. Então, começa aqui. Você está lá com uma amiga, você está num ambiente que tem várias pessoas, não sei o que, o indivíduo se aproxima para falar alguma coisa com você, ou para te dar um bombom, e já dá um abraço ali, pega em você. Então, são coisas extremamente simples. Olha, não precisa me tocar. Você vai passar por chata, as pessoas vão reclamar, porque você sempre... Por que você tem que levar a ferro e fogo? Porque aqui a gente está bebendo. É assim, comigo, entendeu? Então, não é um processo fácil. Você vai ser apontada? Vai. Porque ao longo desses meus 40 anos de vida, de trabalho, de tudo, eu passei muito por isso. Né? Muito. Se quando eu entrei para trabalhar, eu acho que tem muita gente, deve ser aluno meu, que tem essa coisa de perícia, eu já sei como é que é. Eu quero ser perita, quero ser como você. Não foi um caminho fácil, nesse aspecto de você se impor, de ganhar o teu espaço, principalmente quando você está num ambiente eminentemente masculino. Quando eu entrei, éramos duas que fazíamos. E isso todo mundo, né? Agora nós temos praticamente, que eu tenho conhecimento, que mais da metade dos peritos do núcleo são mulheres. Então a coisa não é à toa. Quando você pontua alguma coisa lá atrás, né, há 40 anos, você vê o resultado aqui. Vamos lá. Fê, falei, a Cleusa Santos. A justiça é responsável por várias mortes por ser tão falha. Eu também não consigo entender. Por que não deixam no manicômio judiciário para sempre? A justiça também, a gente precisa estar em cima das leis que alterem
por exemplo, o Código de Processo Penal, tudo isso, gente, nós conseguimos lá com os nossos legisladores. Até o Código de Processo Penal, para ele endurecer, para ter regras mais rígidas, você tem que batalhar por isso. Nada cai do céu, não é você sentada, nem eu discutindo aqui com você que a coisa muda. Né? Então, até as alterações da lei que a gente quer, para que a coisa fique mais justa, né, nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás, enquanto indivíduo, enquanto grupo, né, enquanto mulheres, cobrar essas coisas. Agora, realmente, nós comentamos a respeito do manicômio judiciário. Houve falha? Sim. Mas também são humanos. A gente não tem ali exatamente o que levou, no caso específico do rapaz que acabou matando a senhora lá no ônibus, qual foi a situação que acabou levando a que ele fosse liberado, que não deveria. Tá? Então, essas coisas acontecem. Né? A gente não tem controle sobre tudo. Não tem como. A Daive, será que as taxas de feminicídio sempre foram altas assim? Apenas são mais divulgadas? Ou realmente estão aumentando? Uma triste realidade é a violência em nossa sociedade. Eu vou até passar aqui para elas, mas eu acho, como a doutora já falou, eu acho que ainda está subnotificado, não é isso? Ainda está subnotificado. Claro que a pandemia, realmente o convívio, aquela situação de convívio dioturno, porque as famílias agora estão muito assim, as crianças têm obrigações, o casal sai para trabalhar e se encontram à noite, né? Então, aquela coisa do convívio diário, dioturno, está uma coisa meio, né, um certo afastamento. Com a pandemia, é claro que as pessoas obrigadas a ficar dentro de casa, em home office, etc., isso pode ter levado, né, a aumentar os casos. E ainda está subnotificado. E aí, Viviane, mas em relação até à questão do abuso, aumentou ou antes a mulher não... São as duas coisas, eu acho. Primeiro que as mulheres estão tendo mais coragem de falar. Talvez os canais judiciários estejam ficando mais abertos, os caminhos. Então, elas estão ouvindo mais falar que é possível mudar, que é possível sair dessa situação, que existe justiça para elas. Então, talvez elas estejam falando mais. Mas, ao mesmo tempo, além da subnotificação, também está aumentando. E talvez esteja aumentando porque a gente está num período de transição da cultura, onde a mulher está indo para o mercado de trabalho, está querendo ganhar tanto quanto o homem, não quer mais ficar em casa para cuidar das crianças, está assumindo posições de liderança em empresas. Então, acho que é um conjunto de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que estão modificando. Eu acho que está acontecendo uma mudança positiva. Eu acho que as mulheres estão ficando mais conscientes, a justiça está melhorando, apesar dos casos estarem aumentando por causa da pandemia, acho que a gente tem que ver o que vai acontecer quando acabar a pandemia. Então, liberou tudo, acabou o lockdown, vai todo mundo não vai mais ter home office e tal. Como que vai ser? E como a gente pode, como sociedade, fortalecer a imagem das mulheres que a gente passa para que elas tenham força de conseguir sair dessas relações? A Daniele Vargas. Quais os sinais que devemos ficar de olho nessas pessoas? Existe uma forma de encontrar um equilíbrio entre ficar alerta e não se tornar uma pessoa completamente noiada? Paranoica. Sim, paranoica. Claro. Eu acho que a pessoa... Eu tenho uma amiga que fala isso para mim desde sempre. A pessoa te mostra quem ela é logo no começo. Então, você já nota sinais. Isso da questão do controle de celular, eu acho que é um bom indicativo. Tem homens que não estão nem aí pro seu celular, com quem está falando, com quem não está, se o Face está aberto, ou se você usa o WhatsApp no computador, você percebe que a pessoa é bem desencanada com isso, sabe? Isso é um bom sinal. Se você percebe que ele está sempre assim, quem está falando? O que está mandando mensagem? Que é esse cara? Ou então começa aquela questão que eu falei do Instagram, do Facebook, isso já é um indicativo. Acho que vão levantando bandeirinhas vermelhas, assim, sabe? Aí, se ele começa a falar, nossa, porque tem uma coisa que eles fazem também, que eu não comentei, que é diminuir as suas amizades. Nossa, sua amiga é péssima. Ah, essa sua amiga, eu não gosto dela. Então, ele vai começando a minar as suas amizades, vai te afastando. A sua família é horrível, a sua mãe, a sua irmã, seu pai, ele vai te afastando. Então, são sinais, são bandeirinhas que vão levantando. Ele quer te controlar celular, ele quer te afastar das pessoas, ele está te isolando, ele faz o gaslighting, então, de começar a te confundir, foge. Verdade, são os primeiros sinais.
Tá? Então, algo que parece cuidado, que você pode entender como um cuidado, um amor, não é, gente. É controle. Este é o começo, é começar a controlar e te afastar das pessoas que estão ao teu redor. Tá? Então, não, são vários, né, subterfúgios que ele usa. Não, eu gosto tanto de ficar só com você, a gente fica assim, fica uma confusão, eu gosto tanto da tua companhia, acho que a gente pode curtir junto, é bem melhor do que ficar aquela bagunça. Então, ele vai, né, isolando essa mulher. Ele te controla, ele te isola, ele começa depois a te diminuir, é isso? Então, olha, Exato. E tem uma outra Autoestima. coisa que eu esqueci de falar, que é o ciúmes. Ah, que sim. as mulheres, a gente tem a tendência de romantizar os ciúmes. Então, ele é ciumento porque ele gosta de mim, nossa, sou muito especial e tal, ele tá muito preocupado comigo, ele não quer me dividir, ele é ciumentinho, adoro. Isso também é um péssimo sinal. O cara é muito ciumentinho normal ali e tal. Ok, mas você começa a perceber que tá tipo assim, como assim você demorou 5 minutos na padaria? Como assim? Sabe? Mas esse trabalho... tem uma outra coisa também, que é o abuso profissional. Então, que a pessoa não quer mais que você trabalhe em tal lugar. Esse teu chefe tá te paquerando. Então, não quero que você trabalhe mais. Você vai ser tal coisa, eu não gosto dessa profissão. Essa profissão é de não sei o quê, não quero que você trabalhe com isso. Então, ele vai te isolando, vai uns ciúmes, são vários... E ele também não quer que você cresça profissionalmente, porque Claro. o seu Não, crescimento imagina. profissional significa a sua liberdade. Isso é uma Verdade. ameaça absurda para o Pro abusador, abusador. que você tenha sucesso profissional. Porque no seu âmbito profissional também existem homens. E quem são esses homens? Né, a mulher forte, ela assusta, né, o abusador, né? E o homem gosta de... Esse tipo de homem gosta de apagar o seu brilho. Então, ele não te deixa ficar assim bem. Porque com todas essas pequenas agressões, você vai, tendo medo de ser quem você é. Você está pisando em ovos o tempo todo. Então, esses são... É o cerceamento. Você Né? vai cerceando, né? Para que você tenha o controle absoluto. Você percebe como é um processo? Então, não começa com um tapa na cara. Não. Né? Não tem isso, justamente o contrário. Né? E aí tem a violência psicológica, que já está inserida e você não percebe. Né? E é um fator importante. A violência psicológica e minar, né? Esse processo de minar a tua autoestima é importantíssimo. E fere e prejudica tanto quanto um tapa na cara. Ou mais até. Né? Você vai perceber, lendo aqui, não precisa ficar noiada, porque você vai perceber que a relação é tensa. Você entra no fim de semana sem saber se vai ser legal ou se vai ser ruim, porque vocês brigam muito, sabe? Exatamente. Você tá tensa. Então, isso é um péssimo sinal. Você tá sempre angustiado ou chora muito. Você chora na relação, o cara te faz chorar por algum motivo. Sabe? Não é bom, né? Não, então não precisa ficar muito preocupada, porque você percebe, assim, nessas nuances. Vamos lá, a Jaqueline Alves. As mulheres que dependem financeiramente do abusador e não têm para onde fugir, o que o Estado poderia fazer em favor dessa vítima? Complicado. Olha, já existe, assim, bem, né, leve, não é algo assim muito bem estruturado, mas já existem casas específicas que essas mulheres podem se refugiar. Então, quando você vai à delegacia e faz a ocorrência, já existe uma recomendação. Olha, se você não tem outro lugar para ficar, não volte para sua casa, até a gente certificar que ele esteja lá tal. Você pode ficar. São casas que acolhem essas mulheres. Não tem não é uma grande estrutura, mas já está começando a aparecer. Entendeu? Agora, tudo é muito lento, porque tudo é vontade política quando a gente fala em Estado. Né? Mas existem iniciativas privadas disso, de locais que estão acolhendo essas mulheres, inclusive com os filhos. Tá? Porque não tem cabimento, ela faz a denúncia, e como eu já pontuei aqui, a estatística mostra que depois da denúncia ocorre, o número de feminicídios aumenta, justamente depois que a mulher procura ajuda. Né? Então tem que ter um suporte. Não é o ideal, está longe de ser o ideal. Nos Estados Unidos a coisa é bem mais organizada. Entra até no aspecto de dar uma profissão para essa mulher, porque tem muitas que nem têm. Elas estão presas a isso há 12, 15 anos, estão fora do mercado, não trabalham, não têm uma profissão, não têm uma qualificação.
esses abrigos deveriam até proporcionar isso. Não existe, não tenho conhecimento que exista no Brasil, mas já existem grupos, inclusive independentes, que dão esse suporte. Suporte para essas mulheres. Sim. Eu queria muito agradecer a doutora Rosângela, a doutora Viviane, e antes de mais nada, dizer o seguinte, a grande maioria dos homens é muito legal. Eles não Sim. são abusadores, eles são pessoas fantásticas. Eu posso até dizer pela minha própria experiência, eu tenho um pai incrível, um marido maravilhoso, tenho sobrinhos, e assim, são pessoas que são amigos das mulheres. E eu acho que essa é a grande mágica, né? Quando você consegue trabalhar dessa forma, homens e mulheres conjuntos, né? Infelizmente, existe uma parcela de homens que não pensa dessa forma, foi criado de uma forma errada, teve uma educação aí conforme elas explicaram, enfim, são várias as questões que traçam o perfil de um abusador. Mas eu acho que todos nós, homens e mulheres, juntos, podemos mudar e melhorar essa condição, né, enfim, de diminuir esse número de feminicídios. Podemos ajudar as vítimas de alguma forma, né? Então, é o que elas falaram aqui. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Se mete sim, se você estiver vendo, às vezes é alguma coisa que você poderia ter feito ali e não só achar que isso é comum, não é comum, né? Agressões não são comuns, a gente precisa tirar isso do nosso cotidiano. Não é legal ser agressivo, não é bonito, não é bacana bater num filho, não é dessa forma que a gente educa os nossos filhos. A gente precisa também entender o nosso papel diante desse problema, né? Todos nós, de certa forma, temos alguma responsabilidade. Então, é pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos entender aqui que a grande maioria dos homens é muito legal. Nós gostamos muito dos homens, não temos nada contra eles, entendam isso, né? A gente está falando daqui a pouco dessa pequena parcela de homens que realmente tem esse traço, essa característica horrorosa, né? E que mesmo sendo pequena para um país do tamanho do Brasil, a gente chega a números, sabe, absurdos. E temos que diminuir esses números, porque isso não é bonito, isso não é legal, né? Matar uma pessoa não é bacana, matar a sua companheira é pior ainda, né? Então, vamos entender que homicídios não são legais. Aí, Nunca. eu queria... Aqui estão as redes sociais da doutora Rosângela, da doutora Viviane. Elas estão de portas abertas aí para recebê-los. Vocês podem entrar em contato com elas. A doutora Rosângela já faz parte aqui, né, da casa. A doutora Viviane está chegando. A gente vai roubar ela aqui para sempre. Ela vai ficar aqui conosco. Agradecer vocês duas. Também agradeço a oportunidade. muito. Ótimo, foi um ótimo papo. É isso aí.